Olá, galera que gosta e acompanha o futebol goiano. Um forte abraço para todos vocês. E hoje eu vou falar com todas as torcidas. Semana passada eu havia feito uma promessa, né, vamos dizer, nas redes sociais, no Facebook e no Twitter, que eu falaria dos estrangeiros que já atuaram no futebol goiano. Fiz um levantamento, não tenho a audácia de dizer que encontrei todos, até porque a chance de errar seria grande, mas eu consegui catalogar 51 jogadores de outros países que atuaram por aqui. Eu considerei o local de nascimento, né? Não contei aqueles casos do jogador de dupla nacionalidade, como por exemplo o Jarro Pedroso, que atuou no Atlético no ano passado, é brasileiro, mas é naturalizado uruguaio. Contei apenas o local de nascimento dos jogadores. A gente precisa ressaltar que esses jogadores eles chegam a Goiás, ao Brasil e a Goiás, em determinadas épocas, com propósitos diferentes. Quando você pega ali as primeiras décadas do futebol goiano, especialmente os anos 50, 60, 70, esses jogadores quase sempre eram imigrantes. Eram pessoas que saíam de seus países para viver no Brasil e, como elas praticavam futebol, elas começavam a atuar por um time daqui. Então, este era o intuito. Agora, hoje não. Hoje eles vêm para jogar. Esses últimos contratados, de 20, 30 anos para cá, quando eles vêm para o Brasil, eles vêm como profissionais e não mais como imigrantes. Continuam sendo imigrantes, né? Mas vêm pela sua profissão. Antigamente eles vinham para morar no país. Então, nas primeiras décadas, nós temos poucos jogadores atuando por aqui. Vou até começar de lá. O primeiro registro que eu encontrei de um estrangeiro jogando no futebol goiano foi do argentino Héctor Grita, ele que depois também foi treinador e também passou aqui pelo futebol goiano como treinador. Mas o Héctor Grita jogou no América de Morrinhos em 1952. Este foi o primeiro jogador que eu encontrei passagens dele aqui pelo futebol goiano. O Héctor Grita, que era um zagueiro, zagueirão argentino. Depois dele, nós temos uma outra passagem, e essa é uma passagem mais marcante, que foi do Carlos Alessandro Coleone, mas ele não era conhecido assim, ele era conhecido por Carlucci, né, um diminutivo de Carlos aí em italiano. Ele jogou no Atlético em 1959 e 1960. Pelo que eu acompanhei, o Atlético foi o primeiro time dele no Brasil. Depois ele foi atuar por outras equipes aqui do país. Mas ele foi o primeiro jogador estrangeiro a atuar por um time aqui da capital. Mais para frente, a gente tem ali o Silvio. O Silvio foi um português, né? O Silvio ele jogou no Grêmio Anapolino, jogou no Vila Nova e no Atlético. Tudo isso na década de 70. Depois a gente, aliás, um pouquinho antes do Silvio, nós tivemos o Rizard. Rizard foi um alemão que jogou no Nacional de Tumbiara. Aí nós tivemos o Silvio, este português, e tivemos um outro alemão, que foi o zagueiro Mihaly Shingiri, que tinha um apelido de alemão. Ele jogou no América de Morrinhos, de 74 a 75, jogou no Anápolis e jogou no Goiânia. Tudo isso ali na década de 70. Por jogadores que passaram por aqui, né, naquele período ali dos anos 70. Depois, ainda no final de 1970, 1978 mais precisamente, o Goiás recebeu 3 jogadores da seleção de Mar del Plata. Eles vieram, passaram um período aqui pelo Goiás, né, entre aspas, um período de teste. Os 3 juntos chegaram a realizar um jogo amistoso lá em Pires do Rio, que era o goleiro Rago,
o, o zagueiro Firmin Aquino e o atacante Carlos Martínez. O Rago foi o que mais jogou. Esses outros dois participaram deste amistoso. O Rago chegou a disputar um torneio quadrangular que o Goiás fez com o Atlético, Vila Nova e Goiânia. E depois eles foram embora e não voltaram para o ano de 1979. Este caso do Rago é um caso excepcional, porque foi o único registro que eu encontrei, né, do Rago, do Martínez e do Aquino, foi o único registro que eu encontrei de um time goiano com 3 atletas estrangeiros em um mesmo jogo. No caso, neste amistoso contra a equipe do Pires do Rio, amistoso realizado lá em Pires do Rio. Talvez esse ano o Goiás volte a ter essa marca, né, dos 3 jogadores no mesmo jogo. Passando depois aí para a década de 80, foi um jogador que também rodou aqui por muitos times aqui no Brasil, o goleiro Clemata. Clemata era um goleiro uruguaio. Ele defendeu o Atlético em 1983. Ele atuou em outras equipes aqui do Brasil também. Gabriel Edgardo Clemata Abdala jogou no Atlético em 1983. Depois também, ainda na década de 80, nós temos o Jorge Carabajo. Jorge Carabajo era um uruguaio, tinha jogado na Itália e veio jogar no Goiás. Chegou ao Goiás com um repertório muito grande, né, uma expectativa muito grande, mas acabou não rendendo muito pela equipe alviverde. Ainda ali nos anos 90 a gente teve uma certa escassez, né, vamos dizer, desses jogadores. Tivemos o Matossas no Goiás, né, o Christian Matossas. O Christian Matossas era um jogador argentino, naturalizado uruguaio. Ele esteve no Goiás em 1996. O Goiás teve também um outro jogador na década de 90, um lateral espanhol chamado Fernando, lateral esquerdo. Ele jogou no Goiás em 1994. Pouquíssimas participações, né? Ele que era reserva do Marquinhos, né? A tarefa dele. Aliás, ele era reserva do Augusto, me desculpe, não do Marquinhos. Ele era reserva do Augusto, jogador de poucas participações aí pelo Goiás. O Goiás também nos anos 1999, o Goiás tem um japonês, né? Masakio Maezono. Ele ficou muito famoso por aquele jogo lá na Vila Belmiro, né, que deu passo para o Araújo fazer o gol da classificação do Goiás na Copa do Brasil de 1999. Agora, a partir dos anos 2000, aí o futebol goiano passa a contar com um número maior de estrangeiros, né? Este número vai aumentando e nessa década agora explodiu. Então, ali em 2004, nós tivemos 2 argentinos que jogaram no Anápolis, o Lagória e o Ariel. Nós tivemos o Néstor Correia, que jogou no Inhumas em 2007 e 2008. Aliás, eu esqueci de um outro jogador lá da década de 60, vocês até me perdoem. O romeno, o goleiro Leopoldo, era um romeno que jogou no Atlético em 1967. Né? Ele é um dos, vamos dizer assim, dessa vanguarda. Mas voltando aqui aos anos 2000, nós tivemos esses 2 argentinos no Anápolis, tivemos o uruguaio, né, Néstor Correia no Inhumas, no Goiânia o colombiano Zapata, né, ele que era um atacante, jogou em 2002, 2003 ali no Goiânia. Nós tivemos no Vila Nova o Daniel Hernandes, né, esteve no Vila em 2008. Em 2009 nós tivemos, ele que era uruguaio, tivemos o colombiano Jefferson Angulo no Vila também, em 2009. Tivemos no Goiás, em 2002, o argentino Raul Roganovic. Tivemos em 2008 o Frontini, né, começava ali no Goiás a escrever sua história pelo futebol goiano. Tivemos em 2001 o Jefferson Gottard, que era um atacante boliviano, já falecido. Tivemos o colombiano, o Munhoz, o atacante, que também jogou no Goiás. E tivemos também
a contratação mais famosa de estrangeiros aqui no futebol goiano, né, o Petkovic, no Goiás em 2007. Todos eles com sucesso muito questionável. Tivemos também o Johnson, né, o angolano Johnson, que jogou no Goiás nos anos de 2006 e de 2007. Ele era um jogador, o Goiás tinha uma expectativa que ele fosse para a Copa do Mundo de 2006, mas ele acabou não sendo convocado. Vem o ano 2010, o Rojas, né, o Ángel Rojas, um volante, jogou no time do Goiás. Aí vem essa década de agora. Em 2010 também, nós tivemos no Atlético um outro chileno chamado Nelson Saavedra. Era um zagueiro emprestado do São Paulo, mas não jogou pelo Atlético. Ele esteve no elenco do Atlético, mas não participou de nenhuma partida pelo time rubro-negro. E quando chega essa década, tivemos muitos jogadores, né? já por aqui, aumentou muito o número de estrangeiros. Me lembra aqui de Ervin Saavedra, no Goiás, 2017. Tivemos no ano passado o Nilson Loyola, lateral esquerdo, e o Leandro Barsi, atacante, todos dois também no Goiás. Tivemos na Anapolina o Renato Gonzalez, um atacante chileno que jogou lá em 2012, também na Anapolina. Esse foi um andarilho do futebol goiano, né? O Oscar é um zagueiro argentino. Ele jogou no Santa Helena em 2012, no Anápolis em 2014 e 2015, jogou no Itumbiara em 2014 e 2019, no Yumas em 2015, na Anapolina em 2016, no Caldas em 2016. Então foi o Oscar tem um recorde que é dele. Ele é o jogador estrangeiro que atuou em mais clubes goianos. Zagueiro agora, por último, eu vi ele no União de Rondonópolis. Eu preciso pesquisar por onde anda o glorioso Oscar. Aí nós tivemos também neste ano, nesta década, né, o Bustamante, né, o baixinho paraguaio que jogou no Atlético. Tivemos o angolano Geraldo, que esteve no Atlético também em 2015. O atacante uruguaio, o Danilo Medeiros, né, que jogou no Crack em 2015. O Frontini também esteve no Crack. Tivemos o português Manuel Rodrigues, né, o meia português que jogou na Evangélica em 2017. Tivemos o Papabá, era um zagueiro senegalês que jogou no Monte Cristo em 2016. O zagueiro uruguaio Juan Sosa, que defendeu o Morrinhos em 2011. O colombiano Jefferson Garcia, que esteve no Quirinópolis em 2015, ele tinha um apelido no Quirinópolis de colombiano. No Rio Verde nós tivemos 3 estrangeiros nesta década: o Thiago Portuga, lateral esquerdo, o camaronês zagueiro Arnold Gaston e o Henry Rui, que era um atacante argentino. Todos eles passaram pelo Rio Verde. Tivemos também lá no Umuarama o Bá, que era um atacante de Guiné-Bissau, e o Avito, né, que era um jogador português que defendeu a equipe do Umuarama. No Vila Nova nós tivemos o Inácio Coira, que era conhecido como Nátio Coira. Tivemos o Jaime, né, que era um atacante português. O Gaston tem um recorde a favor dele. Gaston é o jogador estrangeiro que mais tem jogos por clubes goianos. Ele esteve no Vila de 2017 a 2019. No ano passado também estiveram lá o paraguaio Meia Benítez, o atacante Facundo Boné. 2013, né, também eu já falei aqui do Frontini. Basicamente são esses, né, os jogadores estrangeiros. Tivemos também o Amarídio. O Amarídio foi um meia que jogou no Santa Helena e na Jataiense, em 2011 e 2012. Então a gente pega assim, poucos estrangeiros marcaram, né, por aqui as suas passagens. Aqueles que têm passagens mais marcantes, eu falaria do Clemata lá atrás, do Carlucci, né, que teve o Oscar, né, que não marcou tecnicamente, mas marcou por passar em muitos clubes. O Gaston no Vila Nova, o Barsi deixou uma boa impressão agora no Goiás, o Petkovic foi uma grande decepção no time alviverde. Então eles ainda estão escrevendo
as suas histórias aqui no futebol goiano. Está chegando uma nova leva agora, né? Lá no Goiás já tem 2 anunciados, o Queco Vidal, atacante argentino, o Juan Pintado, lateral uruguaio, pode ser que pinte outros lá no Goiás e também em outros clubes, né? Porque agora o acesso é bem maior. Quem sabe no futuro a gente faça um vídeo aí contando a história destes imigrantes do futebol goiano. Um abraço a todos vocês, comentem aí no canal, façam suas considerações e vamos aqui, sempre que tiver um espacinho, contando um pouco da história do futebol goiano. Um abraço a todos vocês e até mais.